Convido a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 24. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela traz vida. Quando você abre o teu coração, Deus, através do Espírito Santo, começa a revelar segredos do reino. Capítulo 24, versículo 1, diz assim a palavra: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Agora vamos lá no versículo, começar no 34. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhes ovelhas e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa, quando deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviarás contigo o seu anjo, e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família, se não te derem ordem. Estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis que agora, junto à fonte de água, a moça que saí para tirar a água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. E ela se apressou e, baixando o cântaro no ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? E ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus um pendente no nariz e as pulseiras na mão. E prostrando-me, adorei ao Senhor. E bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, tomai-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Versículo 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fica ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá.
Ele respondeu: não me detenhais, pois o Senhor tem me levado a bom termo na jornada, permite que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. 63. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. Perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ele a amou e assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Aleluia. Senhor, nós te damos graças nessa noite, pelo teu Espírito Santo que está aqui neste lugar, Senhor, e que nos revela, Senhor, o grande poder da tua palavra, Pai, que nos sustenta e que nos faz andar num caminho reto, num caminho direito, como teu servo Eliezer disse. É neste caminho, Senhor, que nós queremos andar. Abre os olhos do entendimento do teu povo, do coração, ó Deus, para que possam ter esta verdade, ó Deus, como guia na nossa vida, pois ela nos sustenta e nos faz enxergar que o Senhor preparou para nós, ó Deus, um caminho de salvação, de eternidade, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Nós vemos aqui Abraão, pai de Isaque. Vemos aqui Eliezer, servo de Abraão, braço direito daquela casa. A palavra diz que tudo quanto Abraão possuía, Eliezer tinha autoridade, cuidava de toda a casa, das propriedades, das riquezas, porque Abraão era um homem muito rico. Quando Deus chamou Abraão, ele disse a ele: olha, para o norte, para o leste, o oeste, para toda parte, tudo o que você vê é teu, eu te dou por herança. E Deus abençoou ele grandemente, porque a palavra diz que em tudo que Abraão fez, Deus tinha abençoado. Deus tinha colocado a sua mão poderosa sobre ele. E nós vemos que os propósitos de Deus são maiores. Quantos creem nisso? Crê mesmo, irmão? Porque Deus não tinha um propósito apenas de dar um filho a Abraão. Deus disse: eu vou te dar um filho, mas eu te farei pai de quê, meu irmão? Nações, multidões. Então, Abraão compreendia qual era o propósito de Deus. Levantar um povo de Deus, santo, separado. Não era fazer filhos e filhos, não. Pois a terra estava povoada do pecado, de homens que se afastaram de Deus, de homens que não criam mais em Deus. Então Isaque seria semente de uma nova geração, de um povo que serviria a um Deus vivo, verdadeiro, e queria perpetuar nessa terra a aliança do homem para com Deus. Porque Deus lá no Éden fez o homem, fez a mulher e fez com eles uma aliança. E essa aliança foi quebrada. Deus estava estabelecendo aqui uma nova semente. Por isso essa semente não podia ser doente, nem bichada, como as pessoas dizem. Ele não poderia estar com uma mulher que fosse daquela terra, dos cananeus, dos heveus, dos heteus. É interessante nós percebermos, porque Esaú foi um dos filhos de Isaque, e ele se casou com uma heteia, porque ele era um homem carnal, um homem que vendeu o seu direito de primogenitura, e depois veio a se casar com mulheres
que não era da sua parentela. E ele perdeu tudo. Perdeu a dignidade, perdeu a honra de Deus, porque Deus estabeleceu ele. Mas ele perdeu tudo por desobedecer. E nós vemos que o plano de Deus foi cumprido. Nós temos que enxergar, porque tudo que Deus nos ensina, aqui no Velho Testamento, ele prediz o que vai acontecer. Abraão é o pai. Eliezer, o Espírito Santo. Isaac, o filho, Jesus. E Rebeca, a igreja. A mulher, a noiva que anseia pelo noivo. Nós vemos como o Espírito Santo conduz. Jesus esteve aqui nessa terra e foi conduzido pelo Espírito Santo. Nós vemos que Isaac confiou no Espírito Santo. Nós vemos como foi maravilhoso, como Deus usou a vida de Eliezer para ir ao encontro de uma mulher que ele não sabia quem era, ele não sabia o nome, ele não sabia onde ela estava, ele apenas sabia que tinha que ser da mesma parentela de Abraão, seu senhor. Uma mulher que conhecia os preceitos de Deus, uma mulher que temia a Deus, que honrava a Deus. E ele foi ao encontro, mas lá haviam muitas mulheres. Então ele fez prova do Senhor. E ele disse: olha, Senhor, aquela que me der de beber da água e der aos meus camelos, essa será a mulher que o Senhor separou. E naquele mesmo momento, quando Rebeca ouviu a voz do Espírito Santo, ela atendeu. Nós, como igreja, temos que ser como Rebeca, estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, para que possamos encontrar com o nosso noivo, que é Jesus Cristo, ansiar pela presença dEle, ter desejo de estar com Ele. Olha como Rebeca se agradou da presença de Eliezer, porque ele estava ali para guiar ela, guiar ao propósito de Deus, guiar ao chamado que Deus tinha para a vida dela. Meu irmão, Deus tem um chamado para a tua vida. Valorize o chamado que Deus fez na sua vida. Ore para que se cumpra o chamado de Deus na sua vida. Peça ao Espírito Santo para que Ele conduza a sua vida. Deus não te colocou aqui para que você venha a uma igreja, para que você ouça a palavra. Agora eu sou um cristão, agora eu vou à igreja metodista, agora eu sou uma pessoa que ora, agora eu sou uma pessoa que vai ao grupo familiar, tem estudo bíblico. Não. Isto é o crescimento que Deus dá. Mas Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito através de Rebeca, porque era através do ventre dela que sairia a multiplicação. Iria sair dali nações. Deus colocaria ali naquele ventre algo precioso, novo, que iria se levantar sobre a terra e estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Saulo falou sobre a viúva, né? Aí nós percebemos as estéreis, mulheres que eram estéreis, como Sara, como Rebeca, não é? Nós vemos que delas não podia sair, como Ana, não poderia sair daquele ventre um filho, mas Deus faz, meu irmão, o impossível se tornar possível, para que a história de Deus na nossa vida seja um marco dentro de nós, meu irmão. Por isso que quando as coisas diante de nós são difíceis, complicadas, eu quero dizer para você, é aí que Deus começa a agir. Não fuja, não procure as alternativas, porque a promessa lá em Deuteronômio é assim: olha, eu te abençoarei aonde você está. Se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, eu te abençoarei aonde? Aonde você está. É a promessa de Deus. Quando nós vemos Isaac,
Depois de ver cumprida essa promessa, os filhos dele nascer, ele estava ali, uma terra de filisteus, e naquele tempo havia muita seca. Ninguém lançava semente à terra, porque a seca era tão grande, eles sabiam que iriam tomar prejuízo. Então Isaac decidiu, olha, eu vou para outra terra. Aí Deus disse, não, fica em Gerar. Semeia nesta terra que eu te abençoarei. E aí ele semeou naquela terra. Muitos viram e até duvidaram. Mas depois de um tempo, a colheita dele foi tão grande que os seus vizinhos, todos aqueles que viram, tinham inveja dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque Isaac estava naquela terra, mas ele não era daquela terra. Você vive neste mundo, mas você não é deste mundo, meu irmão. Os problemas, a crise está aí para todo mundo, mas a tua provisão vem dos céus, não vem deste mundo. Confia no Senhor, confia. Porque Deus disse a Isaac, semeia nessa terra, terra estéril. Rebeca era estéril. Ela não podia ter filhos, mas a palavra diz que Isaac orou, ele intercedeu por Rebeca. Ele orou, e no tempo certo, Deus trouxe filhos. A multiplicação foi tão grande que quando ela estava ali grávida de gêmeos, a palavra diz que eles lutavam no ventre. E ela ficou muito preocupada com isso. E ela começou a clamar a Deus, dizer, Senhor, por que isso? Tanto sofrimento. Ele diz, porque aí dentro existem duas nações. Oh, glória a Deus, meu irmão. Era o propósito de Deus se cumprindo na vida dela. E ele disse, olha, o mais velho servirá o mais novo. E foi assim que aconteceu. Dali nasceu Jacó, Esaú. Deus estabeleceu ali nações. Dali houve o crescimento de um povo de Deus. E hoje nós somos descendentes deste povo pela fé. Você é descendente de Abraão, meu irmão. Por isso que as bênçãos de Abraão estão sobre a tua vida e sobre a igreja. Quando a palavra diz que Abraão em tudo foi abençoado, meu irmão, você também em tudo é abençoado. E não importa se há esterilidade, não importa se há impossíveis, é neste momento que começa o agir de Deus na tua vida, meu irmão. Como nós cantamos quando não tem voz, quando parece que não tem vida, aí sai uma voz do trono de Deus que faz ressuscitar, que faz trazer o impossível sobre a nossa vida, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga, Deus te ama, meu irmão. Deus tem um plano sobre a tua vida. Quantos creem que esse plano vai se cumprir? Diga, eu creio. Oh, aleluia! Demorou 20 anos para que Rebeca pudesse dar à luz a um filho. Isaac se casou com 40, com 60 anos ela veio dar à luz, mas a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida deles. Dali nasceu Jacó, que depois Deus mudou o nome e se chamou Israel. Povo de Deus, escolhido, separado. Um homem ousado, porque quando-lhe o anjo apareceu, ele disse, me dá a tua bênção. E o anjo disse, não, eu tenho que ir embora. Então a palavra diz que ele segurou o anjo. E ele diz, eu não te solto enquanto você não me der a tua bênção. Oh, glória a Deus. Um homem que já nasceu crendo no impossível. Que serviu a Labão por tantos anos. E depois de tantos anos iria embora sem nada. Mas Labão dizia, mas espera aí, não vai embora não. Que tudo isso aqui ó, que eu tenho, Deus me abençoou tanto, mas Ele me abençoou não é por causa de mim, não, é por causa da tua vida. Muitos serão abençoados por causa da tua vida, meu irmão. A unção de Deus está sobre a tua vida. Não é no teu conhecimento, sabe, não é na capacidade humana. Para de pensar pequeno. Olha para as tuas mãos, diga, Senhor, eu quero operar neste mundo com a tua unção. Aonde eu for, Senhor, eu quero ver as coisas se transformarem, porque eu creio que a tua unção está sobre a minha vida. Aleluias! Jacó cuidava daquelas ovelhas de Labão como qualquer um cuidava,
Qual era a diferença? A diferença é que a unção de Deus estava sobre a vida dele. Porque Moisés estava ali, era o mesmo daquele povo. Era um homem natural, como qualquer homem. Então por que Deus fez tantas coisas grandes e tantas pragas? E o mar se abrir e tocar na rocha? Porque a unção de Deus estava sobre a vida dele, meu irmão. Quando você crê que a unção de Deus está sobre a tua vida, você vai cumprir o propósito de Deus neste tempo que você está vivendo. Sabe que muitas vezes o que o inimigo quer desviar o nosso foco. Fazer com que o homem esqueça que ele tem um chamado. Você tem um chamado, meu irmão. Olhe para você mesmo, fecha teus olhos e diga: eu tenho um chamado. O quanto você tem valorizado o teu chamado. O quanto você tem orado pelo teu chamado. Paulo em Efésios diz assim: Senhor, revela ao meu coração a esperança do meu chamamento. Senhor, não me deixa perder tempo nessa terra. Não me deixa andar para lá e para cá, passeando, parecendo que a minha vida não tem propósito. Eu não quero ser assim, eu quero viver. Se você quer, diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver os teus propósitos. Eu quero cumprir o meu chamado aqui nesta terra, meu irmão. Oh, aleluia. Saricanta labashiriandalas. Coralabasiriandalabalas. Quando Deus chama o servo dele, sabe? É porque ele já cumpriu o chamado dele. A menos que ele se desvie do propósito de Deus. Porque muitos se desviam e se afastam de Deus. Então eu não posso dizer que ele cumpriu o chamado. Mas quando Deus chama o servo dele, é porque eu cumpri o chamado. E quando ele não chama, é porque ainda ele tem algo a cumprir. Nós não podemos cantar apenas, a palavra diz que não cai um fio de cabelo sequer da nossa cabeça sem que Deus permita. Então nós estamos sob o controle de Deus, meu irmão. Quando nós nos entregamos a Ele, a nossa vida está sob o controle dEle. Como Rebeca se deixou ao total controle de Deus, até naquele momento em que a sua família, lógico, a sua família, quantos anos juntos, e chega um homem, que para muitos era um estranho, mas para ela não, porque ela sabia o que estava acontecendo, como estavam ali os discípulos, né? E Jesus, depois daquela pesca, disse assim: olha, a partir de hoje vocês não são pescadores de peixe, vocês são pescadores de homens. E eles largaram a rede e foram. Por quê? Porque eles ficaram encantados com Jesus? Não, porque eles entenderam o chamado, e aquilo tocou o coração. Jesus não era uma pessoa estranha, era aquilo que eles estavam procurando. Rebeca não viu em Eliezer uma pessoa estranha, que veio fazer uma proposta de um emprego novo, de uma prosperidade. Não, ela nem conhecia a Isaac, mas ela sabia o que Deus estava fazendo na vida dela. Quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, ele não disse nada. Ele apenas falou: você sabe o que está acontecendo agora? Ele falou: sei. E ele voltou lá, queimou os carros, os bois, para que nada daquilo pudesse chamar ele novamente, ou se ficasse dependente daquilo. Ele seguiu a Elias, até o dia em que Elias estava para ser arrebatado nos céus. E ele disse assim: o que é que você quer? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada da tua unção. Olha, ele não pediu para que Elias pudesse: olha, me ensina o que é que eu tenho que fazer. Elias, me dá um pouquinho da tua sabedoria. Como é que agora eu vou agir se alguém me perguntar isso ou perguntar aquilo? Como é que eu vou fazer daquele jeito? Não, Eliseu compreendeu que se ele tivesse a unção de Deus, tudo vai acontecer. O que você precisa, meu irmão, é da unção de Deus sobre a tua vida. O que você precisa no teu casamento, não é de que a sua esposa comece a entender você, ou você entender ela, ou que, não, vocês precisam da unção de Deus no seu casamento. Você precisa da unção de Deus no teu trabalho. Você precisa da unção de Deus para criar os teus filhos. Não é ouvir daqui, dali, daquilo e outro. Não estou dizendo que você não deva ouvir, mas não é isso que vai mudar a sua vida, porque o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Ele disse: eu quero porção da unção da tua vida dobrada. E Elias disse: olha, dura coisa pediste, mas se me vires a ser arrebatado e subir com um cavalo, você vai receber desta unção.
e quando ele viu Elias subindo, a unção de Deus desceu sobre Eliseu. Aleluias! A unção de Deus era tão grande sobre a vida dele, que mesmo morto, havia ali ossos de Eliseu. E um dia 2 soldados lutando, um deles morreu e caiu, mas quando tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Porque a palavra diz que havia ainda a unção de Deus sobre os ossos de Eliseu. Meu irmão, se encha da unção de Deus na tua vida. Você não precisa de riqueza, você não precisa da aprovação do homem, você não precisa de que o homem faça alguma coisa na tua vida, porque a unção de Deus vai abrir as portas na tua vida. A unção de Deus vai trazer o impossível daquilo que você precisa, meu irmão. Quem tem uma causa impossível aqui, levante a tua mão. Oh, aleluia. Hoje é o teu dia, meu irmão. Eu não vi nenhum glória a Deus aqui. Se você crê, não, você que levantou a mão, você que tem que crer. Eu não posso crer por você. Eu quero dizer para você que hoje é o teu dia. Entregue a tua vida totalmente ao Espírito Santo. Rebeca se entregou totalmente ao Espírito de Deus, que estava ali através da vida de Eliezer. Pois o Espírito tem uma função, levar a igreja aos pés de Jesus Cristo. Preparar a igreja para encontrar o noivo. E Rebeca foi preparada. Ela estava ali. Ela não resistiu à voz. Quando a sua própria família disse, não, espera, você pode ir sim, mas espera 10 dias. Fica aqui conosco, para a gente matar a saudade, despedir de você, para que vocês possam aqui desfrutar de dias alegres, felizes. Ela disse, não. Eu não posso ficar, eu tenho que cumprir o propósito de Deus, o chamado que Deus tem na minha vida. Eu digo para você nessa noite, meu irmão, Deus tem pressa em cumprir o chamado dele sobre a tua vida. Não se deixa ser um cristão envelhecido. Não deixa a unção ficar velha na tua vida, porque ela não pode realizar. Mas quando você recebe uma unção nova e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ao encontro de Jesus Cristo e coisas grandes Deus vai fazer através da tua vida. Coisas poderosas. Deixa essa unção de Deus vir sobre a tua vida, meu irmão. Quando Rebeca encontrou a Isaac, o coração dela saltava de alegria e ela dizia ao Eliezer, é este o meu Senhor. E quando ela viu, ela se cobriu. Ela se cobriu porque nela havia temor. Nela havia respeito. Havia reconhecimento de que aquele era um homem preparado. Nós não podemos nos achegar a Jesus Cristo de qualquer maneira. Mas quando nós nos achegamos com um coração derramado na presença dEle, quando nós nos derramamos diante dEle, com o reconhecimento de quem é Jesus Cristo na nossa vida, porque nós vemos que, ao encontrar Jesus, a Deus, Moisés, a glória de Deus era tão grande, ele diz primeiro, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Aonde Deus está é santo, meu irmão. Quando você vem à igreja, você não vai a uma festa, apesar de nós festejarmos. Você não vem aqui, meu irmão, como se você fosse à casa de um amigo. Você está vindo à casa de Deus. Como Rebeca, nós temos que ser. Ela colocou o véu. Ela se purificou. Ela estava ali reverente diante da presença de Deus. É assim que nós devemos agir. Para encontrar o nosso Senhor. Ela sabia o que Deus estava fazendo na vida dela. E tudo que Deus faz é perfeito. Você crê nisso? Crê mesmo, meu irmão? Tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito. Isaac tinha certeza disso. Porque quando Rebeca veio, olha, passaram-se alguns anos, ela não produzia filhos. Ela não podia gerar filhos. Mas ele sabia. Ele sabia que este era o propósito de Deus na vida dele. Ele sabia que Deus tinha um propósito e de que aquela era a mulher que Deus tinha preparado para ele. Amém, meu irmão? A palavra diz assim que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Olha, ele confiava
de que Deus ia cumprir o plano dele na vida deles. Você crê que Deus vai cumprir os seus planos na sua vida, meu irmão? Pare de olhar os impossíveis. Quanto mais você olhar os problemas, as dificuldades, mais difícil, mais longe fica. Mas quando você olhar para o teu chamado, quando você valorizar aquilo que Deus fez na sua vida, reconhecendo que tudo veio da mão de Deus, meu irmão, mais rapidamente vai se cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. E o impossível vai acontecer.